Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Vamos iniciar mais uma live. Se por acaso você ouvir um barulho estranho de fundo, é porque nós temos aqui uma obra na garagem do meu prédio. Espero que possamos prosseguir com a nossa live aqui, sem muito problema aí na audição, ok? Então eu queria falar com vocês sobre a obra salvadora de Cristo. E hoje vamos falar sobre o aspecto substitutivo dessa obra de Cristo. Então, na realidade vai funcionar como uma revisão, porque eu tenho certeza de que muitos aqui já tenham ciência, né, desse aspecto substitutivo da morte de Jesus Cristo, da sua obra salvadora em nosso favor. Mas, como disse Paulo, pela repetição é que a gente aprende, né? Eu não me canso de falar as mesmas coisas porque elas são segurança, disse Paulo. Então a repetição é uma forma de absorção do conhecimento, e nesse caso conhecimento que nos leva à salvação, que nos leva ao conhecimento de Jesus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, o seu aplicativo, em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, você deve saber que quando o homem caiu, houve uma precarização, né, das condições de vida aqui na Terra. Então, o homem vivia uma condição de imortalidade condicionada à obediência e num ambiente seguro, num ambiente destituído das incertezas que temos hoje, porque eles tinham, né, a comunhão com Deus, e qualquer consequência do pecado, né, eles não poderiam, né, vivenciar. Então eles tinham realmente um ambiente de segurança, e aí veio o pecado, como nós sabemos, trazendo consequências deletérias, né, para o homem. Ele se tornou não apenas agente do pecado, mas também vítima do pecado alheio, né? E tem sido assim desde essa queda. O mundo, né, o planeta começou também a produzir cardos e abrolhos, né, que simboliza toda esse ambiente hostil, né, que surgiu depois da queda. E também com a queda veio um sentimento de culpa, né, e também uma expectativa de penalidade. Nós sabemos que a morte, do ponto de vista teológico, ela não é apenas um evento biológico. A morte, do ponto de vista teológico, é uma penalidade. Então, de uma condição de imortalidade, mas uma imortalidade condicionada à obediência, esse foi o primeiro pacto no Éden, eles passaram para uma situação de medo da morte, né? E de incerteza quanto à duração da própria vida, algo que perdura até hoje, né? Sabemos sempre que temos um teto, né, de sobrevivência, mas a incerteza é sempre desse teto para baixo. A gente não sabe quanto vai viver, mas sempre desse teto para baixo, né, do limite biológico que nos foi imposto, né, depois do pecado. E aí também veio a culpa. E a culpa, ela é algo que acompanha, né, o homem, e a expectativa de que alguma atitude má sempre pode provocar um resultado ruim, né? A expectativa de uma penalidade pelo comportamento fora, né, do padrão moral. Isso vem acompanhando o homem, e em qualquer civilização, qualquer sociedade, essa ideia, né, esse binômio culpa, castigo, né, erro, penalidade, né, essas duas coisas, elas sempre vão viver, né, e conviver. E isso trazendo, né, uma fratura emocional para o homem, né, e também o medo, né, em relação a isso, que na realidade é a consequência do pecado. Aí, como vocês sabem, né, trazendo
fazer um rápido tour, né, da história de Israel. Quando Deus chamou Abraão, foi com o objetivo de suscitar um povo que fosse testemunha da sua glória, né, e que fizesse o seu nome conhecido entre os povos, que foi a formação do povo de Deus, dos israelitas. E aí depois esse povo ficou escravizado por 400 anos, mais de 400 anos no Egito, e então o povo foi liberto. E aí Deus estabeleceu e institucionalizou um sistema de sacrifícios. Por esse sistema de sacrifícios, animais eram oferecidos pela culpa dos homens. Então, na ideia de sacrifício, no sistema de sacrifícios, está, né, o pressuposto de que o inocente pode morrer por um culpado. Ficou muito bem entranhado, né, na consciência do povo de Israel que o pecado podia ser cometido por eles, mas o ritual lhe daria o direito de ver um inocente, nesse caso o animal, sofrer, né, e sobre esse inocente incidir a iniquidade das pessoas. E aí, como nós sabemos, Jesus Cristo ele veio trazer a consumação dessa ideia de pecados sobre o inocente para livrar o culpado, mas de uma maneira definitiva, perfeita, não é? E fora de um padrão simplesmente ritual, e não mais dentro de um tabernáculo ou dentro de qualquer templo construído por mãos humanas, não confinado, não é um conjunto arquitetônico realizado pelas mãos humanas, mas agora ele adentra os céus na presença de Deus e sofre a penalidade do pecado em nosso favor. Então a obra de Cristo é uma obra, vamos falar amanhã, se Deus permitir, inclusiva, mas ela também é uma obra substitutiva. Ele que se colocou no nosso lugar. E não à toa, uma das melhores definições sobre Jesus Cristo e a sua obra é dizer que ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque sobre ele incide as iniquidades das pessoas. É muito ilustrativo ver, logo quando Jesus Cristo foi preso, né, e foi colocado diante de Pilatos, como se operava já, né, essa ideia de substituição do culpado pelo inocente, quando, por exemplo, Barrabás é solto. Barrabás é aquele que tira a vida, mas é inocentado. E Jesus é o que doa a vida, mas ele é condenado. Então, um culpado é solto e um inocente, né, carrega a iniquidade, né, do povo. E assim foi comigo, assim foi com você, né? O Senhor se tornou o nosso substituto, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os textos sobre isso são abundantes. Bom lembrar que Isaías 53 talvez seja, né, o texto do Antigo Testamento mais incisivo, né, a respeito dessa obra de sacrifício substitutivo de Jesus Cristo em nosso favor, né? Então ele foi moído pelas nossas iniquidades. Agradou Deus em fazê-lo enfermar, dizem as Escrituras. E diz mais que Jesus Cristo ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E aí nós temos um aspecto muito não só curioso, né, maravilhoso do caráter substitutivo da morte de Jesus, é porque ele fez isso voluntariamente. Então a voluntariedade é um componente desse sacrifício de Jesus, porque ele fala lá em João capítulo 10 que ele não é vítima de um plano que não deu certo, porque morrer era o plano. Então é verdade que existe um concurso de fatores que levou Jesus Cristo a ser crucificado, né? Começando pela inveja dos principais da sinagoga. O próprio Pilatos já havia percebido isso. Ele, que não era bobo, já viu que Jesus tinha, né, sido denunciado, né, e colocado na sua presença ali, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes tinham inveja de Jesus pela sua popularidade,
pela a maneira que ele falava, que atraía a atenção das pessoas, porque ele tinha o Espírito Santo verdadeiramente sobre ele. E ele foi sacrificado, né, também pela traição de um dos seus amigos. Aquele que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, conforme está escrito nos Salmos. Mas apesar disso tudo, ele realmente quis ir, não é? Então foi uma entrega voluntária. Então ele não foi, na verdade, um mártir, né? Simplesmente alguém que tinha um plano e houve um percalço, e aí foi pego, né? Deu errado. Mas na realidade deu certo, porque ele assumiu a culpa de todos nós. E ele já vinha anunciando esse seu sacrifício em favor da humanidade, de caráter substitutivo, desde o início para os discípulos, e eles não tinham essa compreensão. E, pelo contrário, né? Chegou um momento que Pedro queria, aspas, salvar Jesus, né? Mas ao salvar Jesus, nós não nos salvaríamos. E ele fala: não diga isso, mestre, tenha pena de você mesmo, isso não pode acontecer. E aí Jesus identificou como uma fala, né, que foi dita sob sugestão do maligno, porque ele deveria cumprir a sua missão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se coloca no nosso lugar, né? É muito difícil nós assumirmos a culpa dos outros, né? Nós fazemos tudo que for necessário para nos desvencilharmos, né, de pagar a conta alheia. Ninguém quer isso, né? E esse sentimento de injustiça é algo muito forte, né, no nosso coração, e nos traz até revolta. Mas Jesus Cristo vai como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não é? Ele não abriu a boca e ele cumpriu essa missão. E ele fez isso apenas imbuído do amor verdadeiro, do amor ágape, em seu favor, em meu favor, né? Então a morte de Jesus Cristo é uma morte voluntária, e ela, na verdade, acaba sendo o fechamento desse sistema de sacrifícios, né, de inocentes, e aí estou falando dos animais, e aí ele se coloca como um cordeiro sem defeito e imaculado em nosso favor. É verdade que um homem, ele não pode equivaler, né, a um animal, né? O próprio Cristo falou que a vida de um homem vale mais do que um boi, quando ele disse para o fariseu: vocês me repreendem pelo fato de eu curar um homem no sábado, mas se um boi cair numa vala no sábado, você vai retirá-lo de lá. O que é que vale mais, um homem ou um animal? Jesus interpela os fariseus nesse sentido, né? Mas o que eles faziam ali era apenas simbólico, que Jesus Cristo consuma de uma maneira irrepetível, eterna, né, eficaz e para sempre. E ele faz isso, né, em nosso favor e movido por amor. Então Jesus Cristo era o único que poderia ser apto para realizar essa missão. E por que isso? Porque nenhum homem poderia assumir o papel de cordeiro e substituir o culpado. Porque pelo sistema de sacrifícios, alguns aqui devem saber, a ovelha, o animal, deveria ser perfeito, não poderia ser manchado. Deus não aceita a ovelha manca. E todos os homens são mancos. Todos os homens, dizem as Escrituras, né, pecaram e estão longe da glória de Deus, né? Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Pelo contrário, a boca do homem, está escrito, é como um sepulcro aberto, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Então não existe nenhum candidato, né, com credencial para substituir um homem por outro. Então a única maneira de haver salvação é se o próprio Deus, né, se colocasse no negócio e na história. Então, falar do sacrifício de Jesus, nós estamos falando de pagamento de preço, nós estamos falando de quitação de dívida. Na realidade, nós precisamos compreender que o pecado nunca sai barato, nunca sai barato. Embora esteja escrito que as nossas iniquidades foram lançadas, né, no mar do esquecimento, que o Senhor dos nossos pecados não se lembra mais,
É importante entender que isso dá perspectiva de quem é perdoado, da perspectiva de quem é curado. Mas a rigor mesmo, o pecado ele só é transferido. Ele só passa de mim para outra pessoa. E quem? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o fato de Jesus Cristo morrer no nosso lugar nos outorga uma série de direitos que nós poderíamos destacar aqui, mas eu quero falar do direito ao acesso. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, que ele é aquele que, por causa do seu sacrifício, nos dá acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu. E o que é o véu? O véu simbolizava a carne de Jesus Cristo, o seu corpo. Por isso que quando ele expira, né, e morre, o véu é rasgado, o véu do templo, de cima a baixo. Porque o véu é o último anteparo entre o homem e o lugar santíssimo. Então, quando a carne de Jesus é dilacerada e ele sofre a nossa pena, então esse véu é removido. E aí nós temos acesso ao Santo dos Santos. E também pelo sacrifício de Jesus nós temos a outorga do Espírito Santo. Do contrário, isso não seria possível. Tanto que Jesus disse, convém que eu vá para o Pai. E claro, para ir para o Pai existe uma etapa, né? Tem aí um pagamento, né, a ser feito, que é a morte de cruz, né? Então existe um pedágio espiritual a ser pago. Ele vai para o Pai, mas não se vai, né, até lá sem passar pela cruz, sem passar pelo amargo Calvário. E ele faz isso. Então, pela morte substitutiva de Jesus, convém que eu vá, porque se eu não for, né, o Espírito Santo não será outorgado para vocês. Né? E ele nos deu o Espírito Santo porque ele também morreu e se sacrificou por nós. Então nós precisamos ter bem vivo, né, na memória esse sacrifício, essa obra salvadora, para entender que não é barato, não custou uma bagatela entrar na presença de Deus. Acessar a Deus em oração custou a vida de um inocente, de Jesus Cristo, né? O justo pelos injustos, aquele que colocou a sua vida, o seu sangue nesse negócio de salvar pecador. Esse negócio de salvar pecador foi dolorido, e só por causa do amor de Jesus Cristo é que nós temos acesso ao Pai, é que agora não existe véu, agora todos os obstáculos foram removidos, porque ele se dispôs a morrer por nós. E é maravilhoso saber isso. Que isso esteja muito forte no nosso coração, para que cada oração que a gente faça em nome de Jesus, a gente entenda que existe um custo alto, né? Aquela música, eu sei que foi pago um alto preço, ela é verdadeira, porque a gente não pode baratear a graça de Deus, né? Um inocente foi morto, um Cordeiro de Deus foi imolado, e agora nós podemos celebrar ao Senhor, né, com a nossa consciência purificada de obras mortas, porque tudo foi devidamente quitado e agora não devemos nada. Graças a Deus por isso.